Agradecer o convite, né? E vou começar com a poesia falando sobre a chuva no sertão, que diz mais ou menos assim: é um espetáculo de cenário, é esse nosso sertão. Todo ano muda de cor, mas não muda a direção. Sempre a bússola do meu peito marca sem defeito meu coração. No ano aparece duas cores, colorindo a região. 8 meses de cinza, marca de sofrimento e muita devoção. A esperança do povo que nunca morre, esperando a chuva no sertão. A chegada da chuva por cá é sempre motivo de alegria. Ver o verde brotando que durante 8 meses dormia, acordando para despertar o olhar que para muitos não existia. Poetisa Letícia Oliveira, e obrigada. Essa fala sobre o agricultor, que diz mais ou menos assim: a vida no campo é viver em harmonia, produzir seu alimento sem aquela agonia. Trabalhar todos os dias é motivo de agradecer, recarregando suas energias para junto à família crescer. Falar de agricultura familiar é falar de sustentabilidade, é aprender a respeitar o meio ambiente e sua biodiversidade. Agricultor, cabra retado, cada dia é uma batalha, mas tem gente mal informada que ainda diz que é um pobre, coitado. Pode até não ter estudado, pode até não ter anel de formatura, pode até falar errado, mas tem sua própria belezura. Poetisa Letícia Oliveira. Boa noite, Adriano. Boa noite aí, todas e todos. Eu estou vendo Claudinha, querida, beijo carinhoso. Saudar também os companheiros. Eu estou vendo Pedro, um abraço carinhoso, Pedro, em nome de Pedro e de Cláudia, a todos e todas. Eu não preparei uma intervenção, não vou usar os 15 minutos, até para não tomar mais tempo do que uma saudação, porque vocês têm um trabalho a fazer. Só lembrar da importância, saudar aí, Adriano, da importância de a gente habilitar, né, criar as condições jurídicas para as organizações da sociedade civil e preparar as equipes das organizações para fazer a disputa das chamadas. A 13019 é uma lei que é a cara do governo, dos governos do PT. A Bahia tem um histórico que é referência nacional. A gente, até recentemente, era o único estado que tinha o Conselho de Organizações da Sociedade Civil, o CONFOCO. Estava Eliana Hollenberg e entrou, acho que Débora, no lugar, na presidência do CONFOCO. Apesar de nós sermos uma referência nacional, acho que o nosso acúmulo faz a gente ter uma avaliação crítica, né? A gente acha que tem que avançar mais, que é pouco dinheiro, que as chamadas, que a prestação de conta dos tribunais, do Tribunal de Contas dos municípios e do Estado é, é muito acachapante, é quase que perseguição. A organização da sociedade civil é previamente vista como suspeita. Então, tem um rol de tarefas a fazer e começa pelo credenciamento das entidades, das organizações e pela capacidade, pela capacitação das nossas entidades de disputar esses recursos. Lembrando que as organizações da sociedade civil, e aí saudar a plataforma Mirosk, como eu disse, em nome de Eliana, mas dizer que esse é um estágio de maturidade da sociedade civil organizada no Brasil muito importante. Esse é um setor da sociedade civil organizado em torno de um projeto de país com democracia, com transparência na disponibilização de instrumentos de política pública, entre eles recursos ou bens, e esse movimento das organizações da sociedade civil, que é algo diferente de ONG. OSC não é ONG, é muito mais, é
é um segmento da sociedade civil organizado em torno de um projeto de país democrático, includente, que gera atividade econômica e que a disponibilização de recursos não é para um mero terceiro setor, mas para algo muito mais, que é uma dinâmica de organizações em torno de entidades e da plataforma Miros, de organizações que ocupam um lugar não só de prestação de serviço, mas de formulação de políticas públicas, de fiscalização e de projeto de país, né? E, e a ZOSC, a luta da sociedade civil organizada, conquistou o Mirosk. E o Mirosk é muito mais do que uma lei de licitações de organizações da sociedade civil, é um marco das organizações. Claro que os chamamentos públicos, a disponibilização de, de recursos para parcerias, pelo fomento, pela colaboração, parcerias de fomento e colaboração, é importante, mas é muito mais do que isso que está em jogo. Então, a gente, digamos assim, o beabá é a gente ampliar o máximo possível a organização das mulheres, quilombolas, marisqueiras, pescadores artesanais, fundo e fecho de pasto, juventude, agricultoras e agricultores familiares, extrativistas marinhos e extrativistas em geral, povos e comunidades tradicionais indígenas, a gente avançar na organização das comunidades, ampliando a capacidade das organizações da sociedade civil intervirem no curso histórico da luta no Brasil, da luta por democracia e por políticas públicas. O governo, os dois governos que se antecederam ao atual governo federal, o governo de Temer e de Bolsonaro, trabalharam na perseguição, no desmonte, e agora com a retomada do presidente Lula e a parceria aqui na Bahia com o governador Jerônimo, a expectativa é que voltemos a políticas de fortalecimento das organizações. Por isso, então, sugeri que a gente tenha o melhor proveito possível nesse evento. Muito obrigado e bom evento para todas e todos. A todos, todas, um prazer enorme. Quero agradecer, Adriano, enormemente o convite, o mandato da deputada do secretário e deputado licenciado Afonso. Eu já mando aqui meu abraço, amigo, e sempre que nós acorremos, não só ao mandato, mas ao secretário, e também quando ministro, sempre nos foi muito solícito e amigo, como sempre. Então, prazer enorme estar falando aqui nesse momento, a convite de Adriano, e com isso saudar todas as organizações que estão presentes aqui, seus representantes. Eu vejo aqui um rosto antigo, conhecido também, que é o Florisvaldo, da época da militância lá na UFES, né, de estudante da UFES, que também muito me agrada ver. Então, deixar aqui meu abraço, professora Clarice, e para Lucas, que vão falar na sequência. Também já estivemos juntos em outros momentos. Prazer enorme, viu, gente? Eu queria muito partir do começo, Adriano. Eu não sei se esses 25 minutos eu vou ter esse tempo, mas aproveitando que eu estou inaugurando, depois da fala do secretário, falar especificamente sobre o tema, lembrar aqui que a conjuntura que nós vivíamos no âmbito das organizações era muito parecida com aquela com esta que nós vivemos no último mandato, né, do ex-presidente Bolsonaro. Uma conjuntura de criminalização, uma conjuntura de culpabilização das organizações da sociedade civil, e por meio de uma ampla rede de organizações ali setadas na plataforma Brasil, mas uma ampla rede envolvendo as principais organizações da sociedade civil em âmbito nacional, foi pautado
aos então candidatos, né, a uma lei específica que pudesse ajudar as organizações a ter um tratamento específico, né? Assim como o seu objeto e a sua característica, né? Dizia que das organizações sociais civis tem um tratamento muito particular. Coube à presidenta Dilma, né, assinar um compromisso e posteriormente a lei, né, uma vez eleita, e a partir daí, nessa mesma conjuntura, nós vivemos um período de grande turbulência no Brasil, que culminou, sem sombra de dúvidas, aquelas grandes manifestações em 2013, a princípio despretensiosas e a princípio alguns interlocutores aí da ciência política até chamaram de democráticas e democratizantes. O espírito democratizante se esvaiu e fez nascer ali um volume grande de o ressurgimento do pensamento conservador no Brasil, né? Que estava ali escondido nos pequenos guetos em alguns estados, mas a disputa política e já se dava ali desde a eleição do presidente Lula em 2002, desculpe. Então, a lei 13.019/14 é uma lei que amplia não só a participação da sociedade civil no compartilhamento de recursos públicos, como amplia a participação da sociedade civil na formulação de políticas públicas. Essa eu acho que é a grande chave para a gente perceber a lei como a gente termina nossa mania de sigla, né? A gente termina juntando tudo. A lei do Miroski, né? A lei do Miroski, ela é a lei que não só amplia, qualifica a a transferência de recursos públicos para as organizações da sociedade civil, como ela possibilita efetivamente que a própria sociedade civil, diante dos seus saberes e da sua experiência concreta, lidando ali com questões reais e próximas às mazelas sociais, às dinâmicas sociais, possa propor ao poder público, ajudando e contribuindo para a melhoria do gasto público, para a melhoria do investimento público, para a melhoria da despesa pública com políticas sociais e políticas públicas. Ora, nós sabemos, e esse coletivo aqui é privilegiado porque tem isso na sua prática política, nós sabemos como foi caro ao Brasil e às nossas famílias, às nossas comunidades eleger, nós não elegemos, com certeza disso, mas o Brasil eleger Bolsonaro naquela eleição de 2018, num cenário de criminalização do PT, de Lula e dos movimentos sociais também. Então, antes de Bolsonaro, Michel Temer já promovia, a partir do golpe de 2016, uma ampla agenda de criminalização que culmina com as eleições de Bolsonaro, não só de Bolsonaro, mas de um parlamento conservador. É importante destacar isso, daqui a pouco eu digo por quê. O parlamento conservador que, nas esferas estaduais e municipais, vão replicando esse conservadorismo. Então, esses últimos 4 anos significou um retrocesso muito grande. Nós sabemos o que significa isso do ponto de vista das políticas sociais. E a lei do marco regulatório, ela qualifica essa relação entre a sociedade civil, as organizações da sociedade civil, seus representantes, e os poderes públicos das 3 esferas. É importante lembrar que a lei ela alcança não apenas a União, não apenas os estados, as unidades federativas, mas alcança também os municípios, né? Na relação, cada um num tempo diferente, mas alcança as 3 esferas e além dos distritos também, né? Então alcança toda a esfera do poder público na transferência de recursos. Na formulação na participação da sociedade civil para a formulação da lei, a relevância maior que eu sempre anoto nas observações é para a transparência e
a ampliação das possibilidades que o marco regulatório traz. Eu queria focar nesses dois temas, né? A transparência dos recursos, do uso dos recursos e as possibilidades que traz o marco regulatório para a execução de políticas públicas. No aspecto da transparência, é importante anotar aqui que esse cenário que nós vivíamos até 2013, 2014, não era um privilégio do Brasil, mas a América Latina vivia um contexto conservador ou de caça aos movimentos progressistas, né, e de esquerda, como também os parlamentos nos Estados nacionais passavam por um processo de conservadorismo. Era, evidentemente, associado diretamente, quase que univocamente, às organizações da civil, todos os males de corrupção e de ineficiência da política pública. O que a lei do marco regulatório faz? Ela possibilita as organizações de forma transparente e com segurança jurídica executar os recursos públicos aportados nos projetos. Como é que isso é mágica, Danilo? Não, não é mágica. É que a lei desenvolve um conjunto de instrumentos que, aí eu vou falar no dever ser, certo? Deveria facilitar a vida das organizações. A lei, ela possibilita que as organizações tenham, ao seu favor, um plano de trabalho, que é o instrumento básico. Amanhã, Adriano, quando estiver discutindo a questão dos editais, a gente vai lembrar disso novamente, mas um plano de trabalho que é a peça fundamental para a execução dos projetos. Né? Um plano de trabalho é como se fosse, gente, uma receita. Né? Hoje já faz bolo de tudo quanto é jeito, né? Outro dia eu estava vendo aqui, tem bolo sem manteiga. Eu nunca imaginei um negócio desse, um bolo sem manteiga. Né? Como é que faz bolo sem manteiga? Já se faz e é bom também, é saudável. Bolo de banana sem farinha de trigo se faz também. Mas quando você começa a fazer um bolo, você antecipadamente você sabe de que você vai fazer. Se você vai usar ou não vai usar farinha de trigo. Não é isso? O plano de trabalho é isso. É um instrumento crucial para que as organizações pautem a sua agenda, conduzam o seu trabalho, conduzam a execução, sabendo onde vão chegar, sabendo, inclusive, o problema que pretendem resolver. Então, essa ferramenta possibilita às organizações da sociedade civil, na sua relação, não só com o poder público, mas, sobretudo, com a sociedade, dizer, olha, eu estou propondo construir 20 mil cisternas. Me foi autorizado pela parceria, pelo termo de colaboração, pelo termo de fomento, construir 20 mil cisternas. Como vai ser feita a cisterna, quanto vai custar e onde vai ser instalada, ela está no plano de trabalho previamente, o que facilita a fiscalização e facilita também a execução das políticas públicas. Isso para dizer rapidamente um exemplo até mais fácil, né, da gente identificar, porque ele se materializa na cisterna, a entrega realizada. Mas tem outras formas de políticas sociais que não estão materializadas numa entrega física, como parcerias pela educação, ou parcerias para formação e capacitação em geral, que a entrega é o cidadão, a cidadã capacitada, formada, com a formação executada. Então, a entrega física ela está presente na formação ofertada e comprovada no cidadão, cidadã formado, capacitado. Por que eu estou falando da transparência como elemento fundamental? Porque é justamente nesse quesito que o pensamento conservador, de modo geral,
tentou deslegitimizar a atuação das organizações da sociedade civil, né? Tentou atacar a sociedade civil usando um instrumento de que a sociedade civil era responsável por uma grande farsa na execução da política pública. Então, as principais organizações reunidas em torno da plataforma Miroski também identificam esse elemento da transparência como um elemento político de comprovação e de diagnóstico da execução da política realizada. Então, o levantamento feito pelo IPEA, os números eu vou falar aqui mais ou menos, mas são em torno de 820 mil organizações da sociedade civil no Brasil. Entre 2014, 2016 e 2020, quase 2 bilhões de reais já foram transferidos por meio de parcerias para essas organizações no Brasil inteiro, certo, gente? O que significa dizer que são 2 bilhões de reais na mão das organizações para fazer o que querem? Não, para executar políticas sociais, políticas públicas em parceria com o poder público, justamente aquelas políticas públicas que envolvem o conjunto de saberes das organizações, as metodologias e experiências das organizações na execução para a superação de problemas sociais. O outro aspecto que eu não quero, eu sei que meu tempo já está indo embora, mas só para não ficar sem dizer, ainda que a gente volte depois no final, é a respeito dessa ampliação da execução de políticas públicas, que é fundamental. O Estado brasileiro, a formação do Estado brasileiro, e, portanto, das suas unidades federativas para baixo, né, abaixo da União, diante do seu aspecto, da sua característica de formação histórica, ela é centralizada demais para conhecer todas as dinâmicas sociais. Ela não emerge de questionamentos o Estado brasileiro não emerge de questionamento da sociedade civil. Ele se forma, como a maioria dos cientistas sociais apontam, ele se forma a partir de cima. Então, é necessário que a pressão social, que as organizações sociais, a sociedade civil, sindicatos, ONGs, cooperativas, associações, elas interfiram diretamente na relação com a sociedade, na relação com os poderes públicos, para demonstrar e apresentar os principais problemas que vivenciam. Então, veja que aspecto fundamental para a construção de políticas públicas mais aderentes à realidade, mais próximas de resolução de problemas, né? Essa oportunidade é trazida pela lei do marco regulatório, e com isso, Adriano, eu queria encerrar, deixando mais espaço para o debate, mas, sem sombra de dúvida, saudando a todos e todas, e tenho certeza que esse start, esse movimento inicial, faz parte de uma das obrigações dos poderes públicos, mas que os mandatos têm assumido de forma muito corajosa esse compromisso, porque a lei determina que o poder público faça a formação da sociedade civil, e a SAEB, juntamente com a PGE e a SERIM, vem tocando uma agenda denominada PECAF, né, que é a agenda de formação, mas que ainda é muito restrita. Então, essa parceria com os mandatos progressistas e evidentemente, com a participação de lideranças políticas, independente do momento do cargo, como é a liderança do secretário licenciado, desculpe, do deputado licenciado Afonso Florencio, né, são de profunda importância para que a sociedade civil amplie o conhecimento sobre a lei do Miroski, tá bom? Então, quero deixar aqui meu abraço, à disposição. Eu não estou mais na CADRIA, estou na Secretaria de Desenvolvimento Rural ainda, e sou conselheiro também do Confoco, representando a SDR. Então, estou à disposição nesses espaços, além do Observatório Internacional
que eu coordeno, vinculado à UNB, tá bom? Um forte abraço a todos, estou à disposição. De uma iniciativa super importante, né, de fortalecimento das formas de organização da sociedade civil, como o próprio Danilo nos colocou muito bem, né? Saldo aqui todos os militantes, as militantes presentes. Vou fazer uma fala rápida. Hoje eu sou vice-presidente da PUB e professora do campus dos Malês, em São Francisco do Conde. Então, a minha vida é ir e vir de Salvador para São Francisco do Conde, e nós estamos nessa semana, numa semana de mobilização em favor da valorização do serviço público, né? Então, hoje nós tivemos, assim, muitas atividades, né? Então, eu já peço desculpas, que eu estou, assim, minha cabeça já está mais para lá do que para cá, mas é mesmo para poder contribuir, né? Eu disse à Claudinha que queria falar um pouco sobre esses editais relativos às organizações das mulheres, né? Vocês viram aí recentemente que a redação do Enem privilegiou um tema muito importante para a sociedade brasileira, mas ainda muito pouco falado, que foi a questão do cuidado, né? Como que as mulheres, majoritariamente no nosso país, elas gastam muito mais horas de cuidados com a família, com os filhos, né, com os idosos, e também os cuidados que a gente tem com a nossa casa, né? Porque a gente não consegue fazer política, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue fazer nada se a gente não tiver a roupa lavada, né, a louça lavada, a casa arrumada. Então, nesse sentido, a gente viu ali na redação do Enem uma questão que parou um pouco o Brasil para a gente pensar essa carga de trabalho doméstico e de cuidados que as mulheres exercem majoritariamente, mas que a sociedade muitas vezes não valoriza ou não torna visível, né? E essa tem sido uma preocupação muito importante do governo federal, né? Se essa agenda ainda ficava muito no âmbito das universidades ou da sociedade civil, ela tem ganhado espaço no governo federal. Então, em maio desse ano, o governo lançou um grupo interministerial de elaboração do Plano e da Política Nacional de Cuidados, e a Secretaria de Autonomia Econômica e de Cuidados do Ministério das Mulheres tem feito uma série de ações, né, junto com outros organismos, outros ministérios. Saiu recentemente, né, um edital para as prefeituras para instalação de lavanderias públicas, por exemplo. O que são as lavanderias públicas? São lavanderias onde as mulheres e os homens e qualquer pessoa pode ir lá lavar sua roupa. Tem máquinas de lavar roupa de boa qualidade, de livre demanda, não tem nenhum tipo de pagamento. E esse edital, por exemplo, que não é o nosso caso aqui, que nós estamos falando de edital da sociedade civil, no caso é um edital para prefeituras, é muito interessante porque ele ainda exige que as prefeituras façam formação na área da divisão sexual do trabalho. O que é a divisão sexual do trabalho? Essa divisão do trabalho que diz que as mulheres vão fazer majoritariamente esse trabalho doméstico e de cuidados, e que os homens vão se dedicar à produção, dedicar, né, aos trabalhos considerados trabalhos produtivos. Então, eu queria alertar para a gente pensar coletivamente a importância de encarar esse debate dos cuidados a partir desses editais. Então, a Secretaria de Autonomia Econômica está com o edital aberto também para fomento da formação especificamente em divisão sexual do trabalho para a sociedade civil, né? E acho que esse é um tema fundamental que a gente precisa encarar, né? Então, assim, eu me coloco à disposição, sabe, Claudinha? Se tiver alguma companheira nesses editais, para ajudar também a fazer fazer uma discussão e a gente fazer tentar com que esses editais tenham projetos aprovados no território da Bahia, né? Quero muito incentivar todas as entidades aqui presentes que
dentre as temáticas que estão pensando em trazer, que também deem um olhar para o debate das mulheres e especificamente a questão dos cuidados. Boa noite, Adriano. Boa noite, todo mundo. Prazer estar por aqui. Agradecer pelo convite, Adriano, pela interlocução aí de alto nível, com tanta gente bacana. Cumprimentar você, o secretário Afonso, a deputada Neuza, todo mundo. Cumprimentar também e saudar aqui as grandes lideranças, né, que estão aqui. Costumo dizer que são grandes lideranças de pequenas organizações desse imenso país, né? E aqui, especialmente com o recorte do fazer cultural também, acho que é uma resistência importante, especialmente as cidades que atuam no interior desse estado, né? Estado tão grande, de território tão grande, né? Dimensões continentais também, tão importante. E queria cumprimentar também o querido Danilo Zeira, falou aqui antes, falar depois do Danilo, imagina, é um desafio, o homem é fera. Então, realmente, eu queria recomendar ao pessoal, ele já colocou, que, ó, vou adiantar o marketing, viu, Danilo? Ele já adiantou aqui, botou o link do livro dele. Eu vou dizer para vocês que a gente tem lançado textos lá no Oscar Legal, e um desses textos, eu falei do livro de Danilo, e quero repetir aqui o que disse, e recomendar às pessoas, porque Danilo escreveu, a rigor, os textos falando sobre o Mirós, que são textos feitos pela área jurídica, por gente da área jurídica. E Danilo fez um texto olhando com esse olhar dele de sociólogo, né, desse outro olhar de que está analisando na política pública. Isso é muito interessante. Além disso, tem um recorte nosso, tem sotaque baiano, né? Ele fala da implementação do Miroski, dessa história, desse resgate do Plano Nacional, mas especialmente aqui no estado da Bahia. Então, cumprimento, recomendo, né? E cumprimento aí o Danilo muito efusivamente por conta da produção que ele vem fazendo, né? Toda a discussão que vem sendo feita, muito pertinente aqui também, né? Assim como cumprimento a professora falou antes um pouco, todo mundo está por aqui, né? Um prazer, uma satisfação. Eu vou rápido botar uma apresentação, porque como eu falo muito, se eu não, eu não tô habilitado aqui, será que alguém podia me habilitar aqui para fazer? Porque senão eu vou derivar aí e começo a falar e não consigo. Você consegue, não sei se é a Adriana, se é Cláudia, que você consegue me botar como co-host aqui? Opa, obrigado, já fez aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo aí, então, a tela. É muito rapidinho, são poucos slides, só para eu guiar aqui. Todo mundo está vendo, Cláudia? Cláudia, você está conseguindo ver? Eu estou vendo você aqui agora. Sim? Ok. Então vamos Sim, lá, sim, rapidinho, para a sim. gente não perder esse time. Vou deixar aqui, e depois eu posso mandar, fica disponível para vocês. Bom, como o Adriano falou, eu sou o Lucas Seara, eu sou advogado, né, consultor, trabalho com organizações já vai fazer 20 anos. E eu criei, né, além da minha atuação como consultor, eu criei um sonho que eu tinha de contribuir para o campo social, e eu fiz o que chamo de Oscar Legal Instituto, que é uma entidade também da sociedade civil que visa contribuir com o campo da sociedade civil, com o campo das organizações da sociedade civil, associações, fundações, cooperativas, entidades religiosas, na oferta de solução para o fortalecimento de sua gestão social e no conceito que a gente tem chamado de empoderamento jurídico dessas organizações. Então, desde 2016 eu estou rodando pelo país, eu tive em 21 estados, 28 cidades, falei com muita gente pelo país inteiro sobre as questões jurídicas, né, que impactam o cotidiano das organizações, sobre o Miroski, especialmente. E logo depois veio a pandemia e eu, né, invadi, né, também investi muito nas redes sociais. Então, a gente está completando agora, em dezembro, por exemplo, 100 lives, né? Tenho feito lives às terças-feiras, já são tradicionais, aí 3 anos, né, nas redes sociais, 13 debates, muitos sorteios de livro. Aliás, em dezembro, vai ter sorteio de livro, eles estão aqui também nas lives. A gente vai completar 100 lives, então vai ter uma live só com sorteio de livros, de coisa. 59 participações em eventos, essa aqui é o número 60, então eu tenho participado de muita coisa. Temos lançado textos também. Nós temos um texto inédito agora chamado Transparência e Accountability no Cotidiano das OSCs, que saiu ontem, a gente lançou ontem. Esse que eu falei sobre o livro do Danilo. Diversos outros, tem dois em especial, né, que são muito requisitados. Um fala sobre o mandato vencido das associações, o que fazer, né? Quando minha assembleia está vencida, minha ata está vencida, o que fazer? Esse já passou de 50 mil acessos. A gente tem também um outro muito recorrente, que é a gratuidade, né? A isenção e a gratuidade das taxas cartorárias. Era uma demanda muito grande das organizações, então a gente escreveu o texto, as brechas que você tem para conseguir essa gratuidade no Brasil inteiro, toda a lei notarial do Brasil inteiro. Além disso, não só o texto para dizer como é, mas também o formulário. Então, você pode baixar lá no site o formulário para você pedir, solicitar ao cartório a gratuidade das taxas.
Enfim, a gente lançou também, aí eu queria também cumprimentar a nossa poetisa aqui, a gente tem um cordel para falar do Miroski também. Então chama o Cordel do Miroski, não sei se aparece aqui na câmera, tá ruim, né? Então eu fiz literatura de cordel, a gente estava com recurso para fazer uma cartilha, mas cartilha tem várias. Poesia, para falar de legislação, a gente resolveu falar com poesia. Então tá lá no nosso site também, www.legal.org.br. Bom, para falar do marco regulatório, né, muito rapidinho, porque esse tempo curto, de 20 e poucos minutos, né? Então, quer dizer que o direito de se associar, né, de atuar associativamente, atuar com outras pessoas, ele vem desde o contexto internacional, é um direito humano, tá bom? Também está lá na nossa Constituição, é muito importante isso, está lá a liberdade de associação para fins lícitos, né? E também quando garante a democracia participativa, né, o direito de participar diretamente, e em especial quando a gente está falando de lei Paulo Gustavo, de fazer cultural, o artigo 216, que fala a proteção do patrimônio cultural brasileiro, né? As organizações têm direito constitucional de participar disso. Dizer que a legislação no Brasil para a atuação das organizações, ela passa, né? É um novelo, é um bolo doido, como a gente chama aqui na Bahia, é muito complexo. As organizações são de direito privado, mas elas atuam com direito público também. Então, tem aí uma dificuldade grande. A questão da burocracia, né? Todo mundo enfrenta isso, a exigência excessiva de documentação, as normas administrativas como obstáculo, né? E as interpretações equivocadas da legislação, enfim, tudo isso atrapalha o cotidiano das organizações. E daí você tem a questão dos convênios, né? Que era um instrumento não adaptado, né? Inadequado para a atuação das parcerias com as organizações, por isso eles foram substituídos, melhorados, enfim. Danilo também já trouxe um pouco dessa história. O governo Dilma se comprometeu com uma agenda, né, de atuação das organizações, melhorar esse ambiente para a atuação das organizações, para que elas não fossem tratadas nem como órgão público, que elas não são órgão público, e nem como empresas com fins lucrativos, embora elas sejam de direito privado. Então, o Miroski, ele nasce desse esforço, né, dessa mobilização coletiva, para se conseguir um ambiente adequado para a atuação dessas organizações. Daí que surge esse chamado marco regulatório das organizações da sociedade civil, né? Que é uma agenda política, na verdade, ela é muito mais que a Lei 3.019, é uma agenda política que trata da insegurança jurídica, da insegurança institucional, de como as instituições ficam, né? Sem lei específica, com interpretação equivocada, com analogias indevidas, enfim, dificuldade de prestação de contas, planejamento inadequado, ausência de dados sistematizados, tudo isso, né, do ambiente das organizações e dessa relação. Então, você propôs ali soluções normativas, soluções de conhecimento, enfim. E essa agenda ela se desdobrava numa agenda normativa de contratualização, sustentabilidade e certificação e numa agenda de conhecimento, de capacitação, comunicação, pesquisas, enfim. Então, é uma agenda muito grande. Infelizmente, né, também Danilo contou para a gente aqui, tivemos um golpe no país e essa agenda ela foi abandonada, né? Mas uma coisa ainda deu tempo de surgir desse esforço todo, que foi justamente a lei das parcerias, né? As leis que regulam no Brasil, essa lei é a lei estruturante do país. É a lei mais importante para a atuação das organizações, que foi editada no país em muitos anos. É um marco, de fato, na relação do poder público com as organizações da sociedade civil no Brasil. Então, elas realmente, a agenda do Miroski, vocês viram, é muito maior, né? E não vai dar tempo aqui a gente detalhar tudo. Mas essa lei, especificamente, que é a contratualização com o poder público, ela é muito importante. Então, a Lei 3.019, de 2014, ela estabelece justamente o regime jurídico de parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil em regime de mútua cooperação, e isso é muito importante, porque há uma igualdade jurídica na relação. As organizações não são subordinadas ao poder público. Elas não são meras prestadoras de serviços, elas são parceiros, né, para a consecução de finalidade pública e recíproca. Então, também é um desejo da entidade, tá bom? Então, isso é muito importante. Veja que a lei fala também a execução dessas atividades e dos projetos são estabelecidos nos planos de trabalho, e o Danilo falou aqui que o plano de trabalho é o elemento fundamental do regime de parceria, tanto é que no convênio, você pega lá o convênio, ele tem 200 páginas, e ele diz que o plano de trabalho é anexo ao convênio. É só um mero anexo, é quase um organograma mal feito. Aqui não, o plano de trabalho é tão importante que a lei, ao se descrever, ela traz o plano de trabalho como um elemento fundamental, e cita aqui. Então, esse é o regime. E daí você tem os termos de colaboração, os termos de fomento, e os acordos de cooperação, que são esses novos instrumentos que são utilizados para essa parceria.
Bom, a partir da Lei 3.019, que dita as regras gerais, você tem a demanda por uma regulamentação por cada ente público que vai aplicar a lei. Né? Então, quais são os prazos, quais são as competências, quem vai fazer o quê? Né? Então, quem define isso é o regulamento. A lei só traz a regra geral. Por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui. O manual de procedimento. Né? A Lei 3.019 diz que o poder público, quando ele faz parceria com a organização, ele tem que fornecer um manual de procedimento. Tá bom, mas quem é que vai fazer? É a Casa Civil? É a Procuradoria Jurídica? Enfim, qual é a secretaria? Quem é? Então, não diz. A lei geral não tem como dizer em cada município, em cada estado, quem é que vai fazer. Então, cada estado, cada município vai dizer quem tem competência para fazer aqueles procedimentos todos e os prazos também. Isso é muito importante para trazer a tal segurança jurídica. Bom, no nível federal, o regulamento é o Decreto 872 de 2016. Esse é o regulamento de uma parceria que você vai fazer com o governo federal, né? Lei 3.019 e o Decreto 872. Por que ele é importante? Primeiro, porque você vai, né, regula a parceria com o governo federal, primeira coisa. Segundo, ele tem sido um modelo para as legislações, né, os regulamentos estaduais, municipais, enfim. Então, se você conhece o regime federal, já tem uma boa base para analisar se o regime estadual municipal anda bem, né? E ele é um parâmetro para os locais sem regulamentação, né? Porque o regime do MIROSP é auto-aplicável. Ah, mas minha cidade não tem regulamento. Bom, tem que aplicar. Vai fazer analogia com quem? Com o governo federal, com o nível federal. Então, sempre é importante conhecer o decreto federal. Agora, um destaque, né? E notícia fresquinha. Esse decreto ele está passando por uma revisão. Já houve consulta pública, diálogo com a sociedade civil, estudiosos, ativistas, enfim, lideranças. Eu participei aí de algumas dessas reuniões também. E logo, logo teremos um novo regulamento. Esperamos que seja, inclusive, mais avançado, né, e menos burocrático ainda, especialmente para as pequenas organizações. E a novidade é a criação do Conselho Nacional de Fomento e Colaboração com foco. O Confoco é esse espaço, nesse locus de poder entre sociedade civil, onde você resolve as questões das parcerias. Aqui na Bahia, nós temos né? A primeira experiência foi aqui na Bahia, inclusive. Outra experiência em Belo Horizonte, município de Belo Horizonte. Agora, saiu hoje o decreto do Estado do Acre. Então, o decreto do Estado do Acre também saiu e vai ser... A posse vai ser, acho que entre amanhã e depois, essa semana ainda tem a posse no Acre. E, em breve, a posse do Confoco Nacional. E eu estou aí também para tomar posse. O Oscar Legal Instituto é uma das cidades selecionadas e eu serei brevemente Conselheiro Nacional de Fomento e Colaboração, que me dá muita alegria poder falar isso aqui também. Bom, esse é o quadro da regulamentação estadual, tá certo? Então, nós temos 19 estados com regulamento, mais o Distrito Federal, tá certo? Então, o destaque aqui é o Acre, né? Eu destaquei aqui. Os que têm regulamento são esses em azul, os que estão clarinho aí são os que não têm regulamento. Eu destaquei o Acre ali em vermelho, porque é recente, né? O regulamento saiu em maio. Aqui na Bahia, nós temos o decreto estadual 17.091 de 2016. Esse é o regulamento, né, quando você vai fazer parceria com o poder público, né, a administração pública do Estado da Bahia. Esse é o regulamento. Então, Lei 3.019, decreto estadual 17.091 de 2016, tá certo? Importante também as instruções normativas da SAEB, instruções 15, 16, 17 e 18 de 2019. Essas instruções são as instruções que os funcionários públicos, os servidores, etc., têm que seguir para poder operacionalizar. Lá tem os modelos, tem o modelo de parecer, não sei o quê. Então, se você conhece esses meandros, fica muito mais fácil você lidar com essas parcerias, e eu recomendo fortemente que também conheçam as instruções normativas dessa área. Bom, a regulamentação municipal, né? A gente tem o Oscar Legal Instituto vem fazendo esse levantamento. Nós temos 5.570 municípios no Brasil, e desses, 663 municípios, aliás, já tem mais, tá bom? Já a gente vai subir novidades lá também no site nosso. Está lá no nosso site, tá bom? Para consulta pública, download gratuito, qualquer pessoa pode acessar. E na Bahia são 45 municípios já com o regulamento do MIROSC. Se você estiver no seu município, no município de vizinho, etc., algum que não esteja aqui na nossa lista, me escreva, manda para a gente, que a gente vai subir lá no site e vamos deixar lá disponível para quem quiser ver, tá bom? Então, 45, a lista está aí. Eu não vou falar um por um, tá bom? Eu vou passar aqui, dando um tempinho para todo mundo ver se na sua região está por aqui. Essa é a segunda página da lista, tá? E a última está aqui,
Porto Seguro, Teofilândia, São Sebastião do Passé, então tem aí espalhados pela Bahia. Bom, um conceito muito importante, né, que a agenda do Miroski traz é o conceito de OSC, né? O deputado falou, eu vou finalizar rapidinho aqui, tá bom, Cláudio? Já sei que o tempo está apertado. Bom, são esses conceitos, né? O que é uma organização da sociedade civil, né? É um conceito, tá bom? E nesse conceito estão incluídas as associações, as fundações, que são os dois tipos clássicos, né, de ONG que a gente conhece, de modelo associativo. Então, associação, fundação. Associação é um conjunto de pessoas que se associam por uma determinada finalidade, agentes. E fundações são bens, é patrimonial, são bens, recursos que são destinados a uma determinada finalidade. Então, associações, fundações, e aí, agora, no Miroski entram as organizações religiosas sem fins lucrativos, que se dediquem a projetos e atividades de interesse público, então não é o professar da fé, tá bom? O Estado é laico e convive e tolera todo tipo de manifestação religiosa. Agora, quando essa entidade religiosa, essa organização religiosa faz um projeto social, uma creche, uma escola, um ILPI, né, um abrigo de idosos, enfim, esse projeto social também é parceiro, né? Quando vai parceirizar com o poder público, ele também é considerado como uma organização da sociedade civil. E, por fim, as cooperativas sociais, tá? Não são cooperativas de crédito, nem cooperativas, não. São cooperativas sociais de combate à pobreza, geração de trabalho e renda. Sobre esse ponto, eu tenho dialogado muito com o Movimento Nacional de Catadores e Catadoras, né? Porque a lei de resíduos sólidos, ela é do lixo, né? Aqui popularmente falando, lei de resíduos sólidos, ela diz que nas políticas e nos planos de resíduos sólidos, você tem que dar prioridade às associações e às cooperativas de catadores e catadoras. E aí, mas não diz como, né? Como é quem define a marca regulatória. Então, nós escrevemos sobre isso, está lá no nosso blog também, né? A Lei de Resíduos Sólidos e o Miroski. Então, tenho dialogado muito com o Movimento Nacional de Pop Rua e com o movimento também de catadores e catadoras sobre esse ponto, porque esse ponto aí dá prioridade às organizações desse campo a fazerem as parcerias, né, obrigatórias por lei. Então, tem que ficar atento nisso também. Eu quero dizer tudo isso para dizer o seguinte: é um conceito, não é um título. Tá bom, Cláudio? Porque é o seguinte: outro dia a gente uma entidade mandou o estatuto dela para o cartório e tinha lá escrito que era uma organização da sociedade civil. Aí o cartório fez uma diligência pedindo que ela mandasse o título que comprova que ela é uma organização da sociedade civil. Não, gente, não existe isso. Ele provavelmente está confundindo com o título de OCIP, que é outra coisa. Isso aqui é um conceito. Basta ser associação, já é OSC, não precisa ter título. Ninguém vai lhe dar um título dizendo isso. A lei já conceitua lá. Então, isso tudo é muito importante de saber. E onde estão essas organizações? Danilo trouxe ali o dado aproximado, e o dado, Danilo, está sendo atualizado, logo, logo saem os dados novos. São 815.676 OSCs no Brasil, tá bom? Na Bahia, 57.285. E entre essas, está lá no mapa das OSCs, tá? Quem não conhece o mapa das OSCs, recomendo fortemente. Vai lá e veja os dados da sua organização, os dados do Brasil. É muito interessante. Eu fiz uma live também com a Camila Escudeiro, está lá no nosso canal no YouTube, falando sobre o mapa das OSCs, dados excelentes, coisas muito interessantes, e de como você pode você mesmo ir lá atualizar os dados da sua entidade, enfim. Então, ó, na Bahia, a Bahia tão prole, tão rica de cultura, né? Só tem auto-intitulada entidade de cultura lá no mapa das OSCs, da 57.285, 1.847. Então, acho que vocês não estão lá atualizando os dados da sua entidade para dizer que é da cultura. É importante colocar lá. Outra coisa importante do mapa das OSCs é o seguinte: ele é um mapa que é um cruzamento de várias bases de dados oficiais, mas ele também pode digitar uma senha para você atualizar as coisas lá. Então, você se apropria desse espaço, atualize, bote foto da sua entidade, os documentos. Até porque, por exemplo, você vai fazer uma parceria do Miroski e a lei exige que você publique, né, as informações no seu site. Daí você não tem site. Você vai pagar para criar um site para poder botar essas informações? Não, querido, não faça isso não. Se aproprie de algo que é público e que é nosso, entende? Então você vai lá, se apropria gratuitamente, e aí se a pessoa disser, não, você tem que colocar aqui no seu site. Tá, eu coloquei. Está lá no Mapa das OSCs, que é o site, inclusive, federal, né? Regulamentado o dado público. Então, é importante a gente se apropriar daquilo também que nos favorece. Bom, eu tinha mais coisa para falar, eu vou deixar por aqui. Só dizer que o regime de parcerias eles têm fases, tá bom? Eu não vou entrar em cada um dos detalhes. Então, planejamento, gestão administrativa, seleção e celebração, execução, monitoramento e avaliação, e, por fim, a prestação de contas. É preciso conhecer essas fases, se preparar para elas, tá bom?
os novos termos né, que substituem o convênio e tal. Você tem dois instrumentos que são com repasse de recurso público. Então, quando você tem o termo de colaboração, né, que quando a proposta parte da administração pública, quando a administração pública tem uma política pública, ela desenvolve uma política pública, ela chama as entidades para colaborar com essa política. Por isso é um termo de colaboração. A proposta ela parte da concepção da administração pública, parametrizada pela administração pública. Você também, né, também com repasse de recursos, você tem o termo de fomento, né, que são aquelas parcerias cuja proposta sai das organizações, são criadas ou desenvolvidas pelas organizações. Então, nesse caso, o poder público não tem uma política pública, a organização ela produz alguma intervenção, algum projeto e tal, e o poder público ele fomenta este projeto, né? Então, isso é importante. No campo cultural, a maioria é fomento, né? Porque o fazer cultural é da sociedade civil, não é do governo, né? Então, o governo ele fomenta a atividade cultural. E, por fim, tem um instrumento que é para quando não há repasse de recursos, que é o acordo de cooperação. São parcerias sem repasse de recursos. A sessão de um teatro, por exemplo, né? O poder público não lhe cobra, mas você vai dar oficinas de teatro, vai fazer apresentações, etc. e tal. É um interesse público, então o poder público pode lhe ceder um teatro sem cobrar de você. Então é um acordo de cooperação. Isso aí, tá bom? Por fim, dizer só que as entidades precisam ter 1 ano, 2 ou 3 de CNPJ ativo, CNPJ, tá bom? 1 ano para município, 2 anos para Estado e Distrito Federal, e 3 anos para o governo federal, isso é muito importante, e tem que comprovar experiência prévia. Então, experiência você comprova com muitos anos. Quanto mais anos você tiver de experiência, melhor. A comprovação de experiência pode ser com notícia de jornal, currículo dos integrantes, enfim, prêmios, parcerias anteriores, você comprova de várias maneiras, mas então eu estou falando, um prazo é CNPJ, 1 ano, 2 ou 3, e o outro é comprovação de experiência, e essa você, quanto mais, melhor. Bom, por fim, eu deixar aí meus contatos também, me colocar aí à disposição, dizer que a gente está nas redes sociais, tem muito material, a gente tem feito lives, como eu disse, tem o nosso site, tem modelo de estatuto, modelo de ata, banco de dados de legislação, tem meu livro, né, que eu lancei lá, também está lá disponível, tem o Cordel do Mirosca também para baixar lá no nosso site, tá? Então, à vontade, tem o Cordel, está animado também, o vídeo para vocês assistirem do Cordel. Então, convidar todo mundo para seguir, vou colocar aqui no chat as redes sociais da gente. Também a gente tem os grupos do WhatsApp que a gente disponibiliza nosso conteúdo e os conteúdos melhores que a gente vê aí nas organizações, oportunidades, enfim, cursos gratuitos e informação jurídica ou não, de gestão. É isso. Eu agradeço a vocês pela paciência, que já estourei o tempo e estou aberto aí também para o diálogo, as perguntas que se fizerem necessário. Obrigado. Boa noite a todos, boa noite ao doutor Lucas, boa noite a Danilo, que foi um ex-colega lá na SDR, boa noite a Cláudia, do gabinete da deputada Neuza, eu vi Julita mais cedo aí. Primeiro, eu queria parabenizar a iniciativa, nós estamos passando por um processo, digamos assim, de requalificação, porque nós perdemos muito com o governo Bolsonaro, e hoje eu acho assim, foi fantástica a ideia que vocês tiveram. Agora, eu gostaria de... primeiro eu vou dar a sugestão, depois eu vou fazer a minha pergunta. Gostaria de dar a sugestão, se não está previsto, que pelo menos amanhã se tenha um contador para que nós possamos conscientizar as pessoas das obrigações acessórias junto à Receita Federal. Que hoje a maioria das entidades que chegam em minhas mãos, elas estão com assim a parte cartorial perfeita. Só que quando eu peço para fazer o levantamento da parte contábil, aí é que está o problema. Então, tem muitas associações que estão concorrendo aos editais e que nem sabem que tem que fazer as declarações acessórias. Então, é muito importante que a gente conscientize. Certo? Agora vai a minha pergunta. Ao doutor, ao colega, eu queria saber, com relação ao site, né, que ele colocasse exposto aí no chat, para que a gente possa divulgar, certo? Que ele possa ampliar o alcance, porque é uma iniciativa fantástica. Eu gostaria de parabenizá-lo também. Era só isso.
Boa noite. Eu queria perguntar para os companheiros advogados. Por exemplo, assim, a gente que estamos. Já quase fui contemplado com a sua pergunta. A gente que está abrindo uma cooperativa nova, como a gente faz para se livrar desses impostos que tem de anúncios, de jornais? E, e para a associação, Adriano, como é que a gente faz para adquirir o Birox? Minha pergunta é essa. Boa noite, obrigado. Jorge, Pergunta de Luiz Brasil no chat, ele está impossibilitado de usar o microfone. Ele perguntou: no slide do Dr. Lucas foi apresentado um que trouxe o enquadramento do Miroski sobre associação, fundação, organização religiosa e cooperativas, com as referidas leis. E com relação aos sindicatos, como se enquadram no Miroski? a franqueada pergunta para a professora Urânia de Utinga. Oi, boa noite, Adriano. Tudo bem? Bem. Boa noite, Claudinha. Boa noite, querida. O que eu queria saber do professor Lucas, porque assim, quando eu fui vereadora aqui na cidade de Tinga, a gente criou, né, junto com algumas associações, o COMAL, Conselho das Associações, certo? Só que eu não sei como é que anda isso hoje, né, em que pé está. Mas eu sou muito inquieta e gosto muito de socializar as informações, tá? Como a gente está aqui no interior, nem todo mundo tem acesso, né, às informações. Será se a gente consegue um mecanismo, é a minha pergunta para o doutor Lucas, né? Se a gente consegue um mecanismo para que a gente possa, através da associação ou através de mim mesma, né, disponibilizar para as demais associações do município, para as entidades, para todo mundo essas informações. Porque, de fato, é um absurdo, né? O que se cobra, né? A forma equivocada, por conta da falta de conhecimento de todo mundo. Então, o que a gente pode fazer? De que forma a gente pode agir aqui no município, diretamente, junto às associações e entidades, para dar o conhecimento, para levar o conhecimento para elas? Eu estou inquieta e quero fazer isso. A pergunta é de Sheila Lima. Quem já tem um CNPJ pode, através deste, criar a associação? A primeira pergunta que eu vou responder é sobre o sindicato, tá? O sindicato não entrou no marco regulatório. O sindicato ele é considerado um ente do terceiro setor social, enfim, mas não entrou no marco regulatório. Então, uma parceria do sindicato com o poder público é no regime de direito civil comum, né? Enfim, não entra aqui no marco regulatório. Especificamente aqui são aquelas quatro naturezas jurídicas que a gente falou: associação, fundação, cooperativa social eita, fugiu aqui. E organização religiosa, né? Projeto de organização religiosa. Essa é a primeira consideração. A questão, né, que eu acho que causou bastante interesse foi justamente a questão das taxas cartorárias. E é exatamente, gente, isso é a experiência que a gente tem. A gente está, eu estou há 20 anos, né, trabalhando com a organização, e desde 2015 com o Oscar Legal, então quase 10 nessa história também. Essa demanda, né, da taxa cartorária, ela é desde sempre. Desde o primeiro dia que eu disse: olha, eu estou passando assessoria para a cidade, a reclamação é: a taxa cartorária é muito cara e tal e tal. Então, como é que faz? Como é que faz? Então, o que a gente fez, na verdade, foi de eu responder, né, essas questões por e-mail, pelo Zap. Um dia uma pessoa me perguntou isso, eu fui responder o e-mail, e o e-mail começou a ficar tão bom que eu disse: não dá para responder só essa pessoa, isso vai precisar ser socializado com todo mundo, né? A gente precisa responder isso para todo mundo. Então, eu aí resolvi não só estudar a lei notarial. Notarial é a lei que regulamenta o cartório, como é que os cartórios eles atuam. Então, eu peguei a lei notarial de cada estado desse país, então, dos 27 estados, 26 mais o Distrito Federal, olhei todas elas, como é que regula a questão da cobrança, e dei a dica, mais ou menos, como está lá. Algumas legislações têm uma abertura maior, outras amarram isso um pouquinho mais, tem que ser uma entidade com essa, tal. Outras são mais abertas. Por exemplo, ontem eu auxiliei uma entidade no interior do Rio Grande do Sul a fazer um pedido de gratuidade. E lá, a lei específica que regulamenta isso diz que tem que ser entidade caritativa, apenas isso. Então, se você, no seu estatuto,
diz que você atende, né, caritativamente, atende de porta aberta, atende, né, desinteressadamente, não só aquele grupo que é de associados, mas a qualquer pessoa que necessita, ou seja, atuação, né, que configura a atuação caritativa, essa, né, sem cobrar, etc., essa entidade está, de alguma maneira, cumprindo aquilo que a lei trata que é caritativo. Agora, é pouco regulamentado. Você também está sujeito ao cartório interpretar se você é caritativo ou não é caritativo. Enfim, eu estou dando um exemplo do Rio Grande do Sul, mas de uma que eu fiz agora, recente, mas na Bahia nós temos um regulamento na Bahia notarial que dá margem para que você possa solicitar isso. Ele vai ser julgado, isso vai ser avaliado pela oficial do cartório, e eventualmente você pode pedir na justiça também, né, essa gratuidade. Então, tudo isso está lá. Então, ó, o que eu posso recomendar agora é entrar lá no nosso site, no nosso blog, tem esse texto, tá bom, sobre gratuidade e isenção das taxas cartorárias, dá uma olhada lá na questão da Bahia e tal, e tem também um formulário, lá no próprio texto tem um linkzinho para o formulário. Aí você pode pegar o formulário, preencher, e na hora que você for dar entrada na sua ata, no seu estatuto, você vai, já manda junto, né? Preenche direitinho, manda junto, e está lá gratuitamente no nosso site para baixar. Tá? Aí duas questões, então uma já está aqui no coisa, sobre o que a professora Urânia colocou. Professora, a mobilização coletiva, eu acho que é um fortalecimento, né? Existe a luta política, ela tem diversas possibilidades, diversas ferramentas, né? Ela cabe, cada instrumento, cada ferramenta, cada tipo de mobilização cabe em determinado momento. Então, mobilizar as organizações mesmo, criar os grupos de trabalho, acho que os fóruns de entidades ou os coletivos, enfim, fazer com que esses espaços, a informação circule, né? Nos estudos organizacionais, tem uma coisa muito interessante que é quando esses coletivos eles têm uma dupla função, né? Esses coletivos de organizações que auto se regulam, etc. Primeiro, fortalecer o grupo coletivamente, né? Fazer a troca de experiências, etc. E depois, também amenizar a concorrência, porque se sai um edital, todo mundo vai ser concorrente, aquele grupo todo, vão disputar por o mesmo recurso. Mas isso não significa que essa competição precisa ser predatória, né? Ao contrário, ela pode ser de alto nível e ela pode ser cooperativa. Então, aquela que é contemplada no edital, certamente vai atuar em rede com as demais. Então, quando há esses espaços é um espaço que todo mundo ganha. Aí, mesmo que não passe no resultado, ganha, porque ganha experiência, ganha na troca, ganha nisso e naquilo. Ela participa da discussão dos projetos do outro, isso é super saudável. Então, tem uma liderança, tem uma pessoa que já teve, né, esse cargo, e que mesmo não estando no cargo, tem essa capacidade, essa possibilidade de estar mobilizando as instituições também é super importante, né? Ter apoio, de repente, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, mas as organizações precisam se pautar também, conhecer a legislação, né? O Mirosca tem diversos elementos que nos beneficiam, que beneficiam as organizações, tem que se apropriar dele, né? Ir lá, né? Sentar coletivamente e dizer, olha, nós estamos aqui, são 15 organizações. E outra coisa, esses coletivos também, eles preservam as entidades individualmente, para não ficar aquela peça daquela entidade que só perturba e tal, que vai com a lista e que no edital o processo dela nunca passa, porque ela é daquela que incomoda, que reclama, que vai no conselho, faz isso, aquilo. Então, não dá para deixar só uma pessoa na fogueira, uma liderança ou duas lideranças. Todo mundo. Se é uma posição coletiva, aquela liderança não fica desprestigiada, não fica queimada, né, como chama, por aí. Então, nem sempre, né, a gente está lidando com um fazer republicano, né, do poder público. Então, isso é importante. E outra coisa se pode criar um CNPJ, com o seu CNPJ, você pode criar uma associação. Não ficou muito claro para mim essa pergunta. Mas, por exemplo, se você tiver uma MEI, você não pode transformar numa associação. A única coisa que você pode transformar numa associação é uma organização religiosa. Aí tem lá possibilidade legal, mas fora isso, não dá. Então, provavelmente, você vai precisar montar uma outra CNPJ. E Cíntia, que está perguntando como é que identificar se o estatuto está com marco regulatório. Lá no artigo 33 da Lei 3.019 tem algumas coisas, mas o que a gente tem dito para as organizações, porque vez por outra aparece assim, Cláudia, professor Urânia, Danilo, as pessoas, porque esse marco regulatório veio para atrapalhar as ONGs pequenas, porque mandou ajustar o estatuto. Não, gente, olha, o estatuto precisa ser ajustado o tempo inteiro. Não ajustado necessariamente, mas precisa ser lido.
O estatuto é muito subutilizado, ele não é só aquele instrumento que você joga na gaveta lá, apresenta o cartório e joga na gaveta. Ele precisa ser lido, ele é uma ferramenta de gestão, ele serve para captação de recursos, ele é o seu documento constitutivo, ele é lei interna, vincula as pessoas, então não dá para fazer de qualquer jeito. Então, o marco regulatório, ele traz alguns elementos que precisam estar no seu estatuto, mas aproveite esse olhar para o seu estatuto e olhe para ele com muito carinho, trate ele muito bem, né? E espelhe nele, né? Traduza dentro dele aquilo que a sua entidade de fato é. Tem muita gente perdendo várias oportunidades porque o estatuto está mal feito, mal redigido, não traduz o que a entidade é. E outra, vou contar uma coisa para vocês. Já estive no governo, já assessorei a entidade privada que financia projetos. E vou contar uma coisa para vocês. A pessoa recebe um estatuto mal feito, mal redigido, mal amanhado, ela pensa, sabe o quê? Se essa pessoa não cuida do documento dela, como é que ela vai cuidar do meu dinheiro? Do dinheiro que a gente vai botar lá? Ela não vai mandar o dinheiro. Você vai perder ponto na seleção por conta disso. Então, não é para ter um estatuto, né, igual do Instituto C&A, ou do Bradesco, ou do Itaú Social, não. Cada um, cada um. É pequena instituição, mas faça um estatuto do tamanho da sua entidade, bem adaptado e tal, e você nunca vai perder uma possibilidade. Vou deixar, Danilo, é muito instigante, eu sou apaixonado pelo tema, não eu fico aí a noite toda. Danilo, contigo. Nada, facilita a minha vida. Você já facilitou aqui. Só para dizer, gente, eu vou partir ao contrário, certo? Eu vou partir de uma experiência concreta do ponto de vista da administração pública. Antes disso, tentar responder a Adriano rapidamente. Adriano, a relação com entidades privadas não passa pelo marco regulatório, certo? E o marco regulatório também, a Lei 3.019, excepcionalizou, né, os financiamento internacional. Então, recursos internacionais, assim como de emendas parlamentares, tá fora, vamos dizer assim, uma exceção. Partindo justamente dessa deixa aí de Lucas, quando a gente participa de um processo, de um certame, numa chamada pública, a documentação principal que a gente olha é a documentação da organização, né? Como é que ela está, o que é que representa aquela associação, o que é que ela está apta a resolver, qual é o problema que ela está apta a se meter para resolver em nome do poder público, porque, em linhas gerais, é isso que ela vai fazer, né? Ela está de posse do recurso público, o recurso nunca deixa de ser público, ele até o momento que entra na conta, até o último dia que a parceria está vigente, ele é recurso público, o que fica em termos de entrega é recurso público, você tem que guardar essa documentação, né, porque é recurso público. Eu preciso ter a certeza de que estou transferindo uma responsabilidade em forma de recursos e de ação pública para uma organização que esteja de fato organizada. Tá? Então, essa documentação é principal. O plano de trabalho diz respeito a isso, um pouco essa construção. Veja, Lucas deu a dica. Entre na página, eu vou tentar colocar, se não hoje, amanhã. Vou deixar aqui para amanhã, porque senão amanhã fica sem aquela chamadinha que tinha nas novelas antigamente, né? As cenas do próximo capítulo. Então, amanhã tem lá a dica do site, além da OSC Legal, o site onde tem as instruções normativas e o próprio site do Conselho, do Confoco, tá? Por que eu estou falando das instruções? Tem lá os formulários, os modelos, que vão dos modelos de plano de trabalho, modelo de edital, modelo de chamamento público, para quem está aí com a ponta entre a sociedade civil e poder público, ajuda também. Eu tenho trabalhado muito com os servidores, tá, gente? A gente tem um quadro de servidores que não conhece a lei, não conhece a legislação, então eu tenho tentado fazer por dentro da administração pública, entendendo aí que outras pessoas, outras organizações estão trabalhando com a sociedade civil, eu tenho buscado orientar minha ação para interna, né, para o servidor público que se depara com um processo desse e não sabe o que fazer, né? Ele parte do pressuposto que a organização ela é incompetente para executar um projeto de volume de recurso muito alto ou
realizar a entrega. Então, é um pouco essa luta interna que nós temos feito. Quero, assim, antecipadamente agradecer novamente, me colocar à disposição. Coloquei aí, gente, os links e meus telefones, meus contatos, está franqueado aí o Zap. E o livro também eu coloquei, tá? Para quem se interessar por uma leitura menos, vamos dizer assim, formal da lei, dos aspectos da lei, que é importante, tá? É importante descer a lei, conhecer, para vocês poderem dialogar com o poder público de forma de alto nível, num debate de alto nível, nos debates com o poder público, né? Assim como hoje a gente já dialoga sobre PPA, sobre participação na sociedade civil, que a sociedade civil possa vir para os debates com os poderes públicos, exigindo, cobrando dos poderes públicos aquela atenção com abertura de editais, com o cuidado com editais, muita atenção. Eu estou participando de um certame agora, de um concurso público, o edital foi impugnado. Uma das razões, o barema do edital. O barema do edital é crucial, gente, para a sociedade civil. Quando sair um edital, tiver tempo para impugnar, olhem o barema. Olhem se o barema está de acordo com os objetivos e o objeto a ser parcerizado pelo poder público. Mas se esse tema de edital é para amanhã, eu quero fechar sim, agradecendo, Cláudio. Desculpe aí que eu estou te entregando na risca da faca, faltando 2 minutos. Mas a culpa é de Lucas. Amanhã. E de antemão, eu gostaria já de agradecer a todas, a todos, e pedir que vocês pudessem fazer em um segundinho aí as considerações finais de vocês, tá? Para que a gente possa fechar com chave de ouro. Lucas. Pronto. Bom, queria mais uma vez agradecer. Como eu disse, eu sou um entusiasta da mobilização social, do fazer cultural também. Eu acho que é importante, né? O poder público e a política pública, né? Necessita dessa pulsão das pessoas de fazer acontecer, de meter a mão, de fazer. Né? O melhor é que ele traz uma oportunidade da gente estruturar essas parcerias, as bases de parceria, pelo menos entre poder público e organizações, e a gente precisa realmente se apropriar dele, dos instrumentos dele. Para isso, e essa oportunidade aqui é uma oportunidade ótima de dialogar com as organizações. Para isso, né, eu tive o sonho de criar o Oscar Legal um dia, e para isso a gente disponibiliza um site, disponibiliza as ferramentas tecnológicas para deixar as entidades bem informadas, né, com conteúdo, com instrumentos e com bastante força, né, e empoderamento para fazer esses embates e esses enfrentamentos que o cotidiano necessita, desde a abertura da entidade do cartório, até sua manutenção, pagamento do imposto, até lidar com a prefeitura, com a parceria, né, com o colaborador, às vezes com uma pessoa que é empregada ou não, com o associado, com o voluntário, enfim, com o cotidiano. Então é isso, a gente está à disposição, sigam aí as nossas redes, tá certo? E fiquem à vontade, perguntem, questionem, entrem em contato com a gente está aí para isso mesmo. Muito obrigado. Danilo. Só deixar meu abraço, gente, aqui e sigo à disposição, certo? Nos canais. Eu, infelizmente, amanhã eu estou muito interesse em participar, mas eu faço parte de algumas comissões de editais, Adriano. E aí eu acho que estão circulando. Então, talvez não seja conveniente, tá? Porque como eu estou presidência de comissão, talvez tenha esse embaraço que às vezes eu fico e eu prefiro não ficar. Tá? Mas a gente vai dialogando ao longo do dia, ver se isso de fato é um problema. Deixar um abraço para a deputada Neuza, para o secretário e deputado licenciado Afonso Florencio, para todos vocês. Pressionem o governo, viu, gente, para a gente poder ter mais avanço. Gratidão.